aqui bater um papo sobre as condições e meio ambiente de trabalho. O que a NR18 exige sobre as condições que o empregador deve oferecer para os trabalhadores. Vamos falar sobre a área de vivência, o local destinado à alimentação, repouso, lazer, higienização dos trabalhadores, as instalações sanitárias, sobre o alojamento, área de lazer, vestiário, cozinha, refeitório, lavanderia, né, entre outros aí. Uma coisa que a NR18 ela determina que as áreas de vivência devem ser projetadas de forma a oferecer aos trabalhadores condições mínimas de segurança, conforto e de privacidade, deve ser mantida em perfeito estado de conservação, higiene, limpeza, completando as seguintes instalações: instalação sanitária, vestiário, local para refeição, alojamento, né, no caso quando houver trabalhadores alojados. E as instalações de vivência devem atender o que for cabível a dispositivo da NR24, condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Então aqui, né, nós já saímos da nossa casa, nós estamos no conforto da nossa casa, cada um tem o seu nível de conforto e estamos ali trabalhando, prestando o serviço, e o mínimo que o empregador precisa é oferecer as condições, né, justas de trabalho, para manter aqueles trabalhadores ali, né? Aqui vamos falar sobre as instalações sanitárias. As instalações sanitárias elas devem ser constituídas de lavatório, bacia sanitária sanfonada, dotada de assento com tampo e mictório. Olha só, na proporção de 1 para cada grupo de 20 trabalhadores. Aqui, no caso, está falando sobre mictório em caso de banheiro masculino. Quando é feminino, né, as bacias sanitárias sifonadas. Mas quando é masculino, pode ter ali, né, dividir ali entre bacia sanitária e mictório. E aqui está falando de chuveiro, bem como de chuveiro, na proporção de 1 para cada grupo de 10 trabalhadores. O que fala sobre o lavatório aqui? Olha só, ele deve ser individual, ele pode ser individual ou pode ser coletivo, metálico ou de plástico, com afastamento ali de 60 centímetros. Ele pode ser ligado diretamente à rede de esgoto ou fossa séptica, né? No caso, dependendo do local onde que vai ser, né? O revestimento interno deve ser de material liso, impermeável e lavável. A altura entre o piso e o tampo do lavatório deve ser de 90 centímetros. Deve haver sempre uma lixeira próxima para a coleta de papéis usados. Que interessante, né? E aqui nós vamos estar falando algumas exigências aqui das instalações sanitárias, né? Além do que já falamos, né? Deve ser, olha só, não pode estar muito distante, né? No máximo 150 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até o banheiro, e deve ser separado por sexo, né? Parece ser uma lógica, mas é importante que isso seja especificado. Deve ter lavatório, usar um vaso sanitário com tampa individual, um mictório para fração no caso de como eu já falei. As portas devem ser construídas de forma que seus usuários não fiquem expostos, deve ter privacidade, né? Deve ser limpos, higienizados, ser mantido em perfeito estado de conservação, higiene. O grupo de chuveiro também, que falamos, deve ser individual, dispor de água quente e fria, ter suporte de sabonete, toalha, ter porta de forma que garanta a privacidade. Olha aqui eu reforçando sobre a privacidade, né? O vaso sanitário a bacia sanitária é algo que não dá para ser coletivo, né? Tem que ser individual. Deve ser ventilado, iluminado, ter uma iluminação adequada. As instalações elétricas devem ser protegidas,
ter pé direito mínimo de 2,50 m, ou de acordo com o código de obra do município. Tem que observar isso. Os banheiros são destinados exclusivamente ao banho e necessidades fisiológicas, e sempre que necessário ter banheiros femininos individuais. Então vai ter banheiro feminino, então tem que ser individuais, viu? Tudo individual. Possui papel higiênico com suporte e recipiente para descartes, quando não for permitido descartar na própria bacia sanitária. Ainda mais aqui, né, no Brasil, que eu não tenho o costume de descartar, então colocar um aviso, né, que precisa de, né, pode descartar ali na própria bacia sanitária, mas mesmo assim precisa ter um recipiente ali, porque nem sempre as pessoas não tem só esse tipo de papel para ser descartado ali no banheiro. Aqui está dando alguns exemplos, né, a bacia turca e também o tipo sifonado. Tá mostrando ali como é que ficam os desenhos. Não sei se você está conseguindo visualizar o banheiro ali, né, como que precisa de ser. A individual, tá mostrando ali o lixeiro, né, o suporte para papel higiênico, a bacia, né, o sanitário, né, as paredes, o piso, né, deve ser impermeável. Então, precisa de fornecer um ambiente de higiene, de segurança. Tá falando ali na questão da proporção separada por sexo, né? Chuveiro 1 a cada 10, bebedouros 1 a cada 50, mictório 1 a cada 20, lavatório 1 a cada 10. É importante a gente ficar sabendo disso, né? Não sei se você sabia disso, mas existe uma exigência. Os vestiários. Todo estabelecimento deve ser dotado de vestiário quando a atividade exige a utilização de vestimenta de trabalho, ou que seja exposto ao uso, ou seja imposto o uso de uniforme cuja troca deva ser feita no próprio local de trabalho, ou a atividade exija que o estabelecimento disponibilize chuveiro. Então, nesses casos aqui, o estabelecimento deve ter um vestiário, né? Então, se ele exige que venha usar uniforme, também não pode exigir que as pessoas andem na rua com esse uniforme. E até mesmo, muitas vezes, algumas atividades, né, gera sujeira, então não dá para a pessoa ir embora suja. Ela precisa ter um ambiente para trocar e também para guardar esses seus uniformes. Vai mexer com algum produto que suja, algum produto químico, seja qual for, né? Precisa ter um armário ali para guardar seus objetos. Não pode levar equipamentos, livro para o local de trabalho. Então tem que ter um vestiário ali, um local para eles guardarem tudo isso, para eles fazerem a troca do seu uniforme. O vestiário deve ser mantido em condições de conservação, limpeza, higiene, ter piso e paredes revestidas por materiais impermeáveis e lavável, ser ventilado para o exterior ou com sistema de exaustão forçada, ter assento em material lavável, impermeável, em número compatível com o de trabalhadores, dispor de armário individual, simples e duplo, com sistema de trancamento. O armário individual aqui é nesses casos que nós falamos aqui acima, né? Não dá para exigir que a pessoa leve, não pode levar para o trabalho, lá no local onde que vai trabalhar. Então ele tem que ter um lugar para guardar. Os vestiários devem ser mantidos em condições de conservação, limpeza. Já falamos sobre isso, né? É admitido o uso rotativo de armário simples entre usuários, exceto nos casos em que estes estejam utilizados para a guarda de equipamento de proteção individual, EPI, e de vestimenta exposta a materiais infectados, substâncias tóxicas, irritantes ou que promovam sujidade. Então, nesses casos, não dá para fazer a rotatividade desses armários, né?
Nesse caso, não tem como. Já tem gente utilizando, ou quem utiliza para guardar algum uniforme, algum equipamento ali que esteja infectado, sujo, né? Então não dá para fazer a rotatividade, não dá para fazer a rotatividade disso. Aqui nós vemos aqui também um exemplo aqui de um vestiário. Ali nós vemos ali um armário, né? Como que tá o armário para guarda, se, né? Local para colocar o cadeado, ter uma chave individual para quem está utilizando é muito importante. Ali nós vemos um banco, né? Ele deve ter uma largura mínima de 30 centímetros, tem que atender a proporção de trabalhadores. Deve ter uma cobertura, né, para proteger de intempéries, iluminação, ventilação, então ventilação adequada. O pé direito, aqui na norma estabelece 2,50, mas tem que ver o código de obra da cidade. Nós vemos aqui que o alojamento, nesse caso, quando tiver alojamento, assim como nos alojamentos, né, no caso dos alojamentos, as paredes, elas devem ser de alvenaria ou madeira, ou material equivalente. O piso deve ser de concreto, cimentado, de madeira ou algum material semelhante. As condições de higiene, limpeza, precisa ser mantido em perfeito estado de conservação. Tudo isso a gente precisa de observar, viu? E a gente precisa de saber o que a gente vai exigir. Aqui é um exemplo, nessa foto aqui, muito boa, de como que precisa de estar. O local está sujo, a gente precisa de comunicar isso. Não pode aceitar, né, tudo. Todo canteiro de obra deve ter vestiário para a troca de roupa dos trabalhadores. Deve ser disponibilizado um local para fazer isso. Deve ser disponibilizado um local para que as pessoas venham ter essa privacidade. E uma coisa que é muito importante é que esse espaço do alojamento, a entrada do alojamento, ela não pode estar ligada diretamente com o refeitório. Então ali o banheiro, nesse caso aqui, desse material que é feito de madeira, se for de madeira principalmente, ela não pode estar ligado ali com o refeitório. Não pode estar, esse espaço deve ficar também próximo ao alojamento. Ele não pode, que nem nós falamos aqui, não pode ficar muito distante. Ele tem que ficar próximo. Você não pode fazer uma viagem, precisar de fazer uma viagem para você ter acesso ao vestiário. O refeitório. Vamos a algumas características aqui do refeitório. Uma delas aqui, deve ser ventilação e iluminação natural ou artificial, ou ter cobertura que proteja das intempéries. Outra coisa também deve existir local exclusivo para aquecimento de refeição, para atender quem prefere trazer marmita. O local deve dispor de equipamento adequado e seguro para aquecimento, de um micro-ondas, disponibilizar ali um fogão, mas tem gente que não gosta de comer, então precisa disponibilizar um local para que essas pessoas consigam aquecer seus alimentos. O local precisa ter capacidade para atender a todos os funcionários no horário da refeição, mesmo que seja em mais de um turno. Muitas empresas fazem o quê? O revezamento de horário para conseguir atender. Isso também pode. É importante ter lavatório em suas proximidades ou dentro do próprio refeitório para os funcionários lavarem as mãos. Olha ali, um grande exemplo, bom exemplo, né?
O pé direito mínimo deve ser de 2,80 metros ou de acordo com o que determina o Código de Obra do município. As mesas precisam de ter tampo liso e lavável, e os assentos devem ser em qualidade suficiente para atender aos usuários nesse desempenho. Cada mesa acompanhada 12 pessoas, 6 de cada lado. É um exemplo, viu? Pode ser melhor, pode ser diferente. A empresa também é obrigatória a fornecer água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouro, de jato inclinado ou de equipamento equivalente. É proibido o uso de copos coletivos. Ou a empresa ela pode incentivar as pessoas a trazerem uma garrafa de casa, um recipiente para delas, ou disponibilizar copos descartáveis ou individuais. Mas desde que esses copos não seja para dividir. Os refeitórios não podem estar situados em subsolo ou porões, também não pode ter ligação direta com as instalações sanitárias. O local para a refeição precisa ter parede que elimine o isolamento, que permita o isolamento durante as refeições. Já o piso deve ser de concreto, cimento ou de outro material lavável. A mesma coisa é do banheiro, é material lavável, né? Não pode ser um material que não tem como lavar, né? Vai acumular bactérias, fungos, mofo, não pode. A empresa também deve instalar lixeiras com tampo para depósito de restos de comida. É proibido preparar, aquecer e comer refeições fora do local estabelecido pela NR18. As pessoas também precisam de obedecer isso. Aqui está mostrando um exemplo de uma área de lazer. E quando tem pessoas alojadas, né, a empresa precisa disponibilizar a área de lazer e pode usar o próprio espaço do refeitório como área de lazer. Local para refeição. Quando as empresas possuem cozinhas, elas devem ficar anexas aos locais para refeição e com ligação para os mesmos. Possuir piso e parede revestida com material impermeável e lavável. Dispor de abertura para ventilação protegidas com telas ou ventilação exaustora. Possuir lavatório para uso de trabalhadores, tudo que nós já vimos ali, né, gente? Possuir lavatório para o uso dos trabalhadores do serviço de alimentação, disposto de material ou dispositivo para a limpeza, enxugo ou secagem das mãos, proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Ter condições para o ar-condicionamento e disposição do lixo de acordo com as normas locais de controle de resíduos sólidos e dispor de sanitários próprio para o uso exclusivo dos trabalhadores que manipulam gêneros alimentícios separados por sexo. Então, aqui já está falando para o pessoal ali da cozinha, né? Para o pessoal da cozinha. Então, quem trabalha na cozinha não pode usar o mesmo sanitário das pessoas. Questão de higiene mesmo, né? Questão de higiene. Alojamento, quando houver trabalhadores alojados, é obrigatório, quando o uso exigir a instalação de alojamento no canteiro de obra ou fora dele, contemplar as seguintes instalações: cozinha, quando houver preparo de alimento, local para refeição, instalação sanitária, lavanderia, dotada de meio adequado para higienização e passagem das roupas, área de lazer para recreação dos trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim. Aqui está um exemplo aqui do alojamento. O ambiente deve
ter área mínima de 3 metros quadrados por módulo, composto por camas e armários, incluindo a área de circulação. Para quartos com cama simples, o pé direito deve ser de 2,50. Já para dormitórios com cama dupla, beliche, a exigência é de 3 metros. Importante esses detalhes. É obrigatório ter cobertura que proteja das intempéries, além de iluminação natural e ou artificial. As áreas de ventilação devem ser de, no mínimo, 1/10 da área do piso. O alojamento não pode estar situado em subsolos ou porões. As instalações elétricas devem estar protegidas. O local também deve fornecer água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores por meio de bebedouros de jato inclinado ou de tipo garrafão com água mineral. A proporção é de um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores. As paredes devem ser de alvenaria, madeira ou material equivalente. Os pisos podem ser de concreto, cimento, de madeira ou material semelhante. Vale lembrar que é proibido o uso de 3 ou mais camas na mesma vertical. A mínima altura livre permitida entre uma cama e outra é entre a última cama e do teto é de 1,20 metros. Além disso, a cama superior do beliche deve ter proteção lateral e também deve ter escada. Olha que importante, né? A lavanderia. A lavanderia deve estar dotada de meio adequado para a higienização e passagem das roupas. A lavanderia precisa dispor de tanque em número suficiente para atender a todos os alojados. Como as roupas são de uso pessoal, é preciso atenção para que a utilização coletiva dos tanques não cause problemas de higienização e de manipulação. O local deve ser ventilado e iluminado para secar as roupas. Uma opção e a construtora contratar serviço de terceirização para lavar as roupas, mas sem ônus para o trabalhador. Pode, não precisa de ter, mas uma opção, a empresa não pode jogar esse custo para o trabalhador. Ela pode contratar uma empresa para fazer esse serviço de lavagem de roupa, de passagem de roupa. É obrigatório ter tábuas de passar roupa ou mesa de no mínimo 1 metro de extensão com tomada de energia elétrica. Pode terceirizar isso tudo, desde que esse custo não caia para o trabalhador. É importante a gente saber desses pontos, né? Quem trabalha na construção civil deve ficar atento quanto isso. Aqui condições de trabalho também precisa para as áreas operacionais, destinadas à produção da obra, portaria, escritório, centrais, como carpintaria, amarração, concreto, almoxerifado e depósito. Todas essas áreas precisam ter condições mínimas de segurança, de higiene. Nós vamos falar um pouco sobre isso, principalmente quando nós estivermos falando sobre os riscos. Tudo bem? Muito obrigado por você ter chegado até aqui e nos vemos no próximo módulo.